Olá, irmãos, graça e paz. Que Deus nos abençoe nesse dia e ilumine nossa compreensão para que possamos entender a sua palavra. Abra sua Bíblia no Salmo de número 102. O tema da nossa mensagem é o título desse salmo, Oração do Aflito. Diz assim o texto sagrado: Senhor, ouve a minha oração, chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos. Num dia em que eu clamar, ouve-me depressa, porque os meus dias se consomem como fumo e os meus ossos ardem como a lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Já os meus ossos se pegam à minha pele em virtude do meu gemer doloroso. Sou semelhante ao pelicano no deserto. Sou como um mocho na solidão. Velo e sou como o pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia. Os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam, pois tenho comido cinza, como pão e misturado com lágrimas a minha bebida, por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantastes e me arremessastes. Os meus dias são como a sombra que declina e como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Então as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a tua glória, quando o Senhor edificar a Sião e na sua glória se manifestar. E atender à oração do desamparado e não desprezar a sua oração. Isso se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará o Senhor, porquanto olhará desde o alto do seu santuário, desde o céu o Senhor observou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte, a fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém. Quando os povos todos se congregarem, os reinos para servirem ao Senhor, abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, e tu cujos anos alcançam todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles como vestido envelhecerão, como a roupa mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terá fim. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua descendência ficará firmada perante ti. Oração do aflito. Este salmo é um dos salmos mais tristes da Bíblia. É um lamento, é um canto de tristeza. Provavelmente um salmo escrito no período do exílio babilônico. O salmista mostra a sua profunda dor, a sua profunda tristeza. Ele começa a oração, o salmo, pedindo ao Senhor que ouça o clamor, que ouça a sua oração, que não esconda dele o seu rosto, que o Senhor possa se inclinar para ouvi-lo rapidamente, porque os dias dele têm sido difíceis. Ele se consome como fumo. Os ossos ardem como a lenha, o coração está ferido, ele está seco como a erva. Até o comer do pão tem sido difícil. Ele está tão magro, perdeu seu paladar, que no verso 5 ele diz: já os meus ossos se pegam à minha pele, em virtude do meu gemer doloroso. É uma tristeza tão profunda que o apetite ele já não tem mais. É engraçado como nós percebemos em diversas situações de nossas vidas como uma aflição intensa, como uma angústia profunda pode nos roubar o apetite, pode nos roubar o prazer pelas pequenas coisas, pelas pequenas iguarias da vida. Ela tira o sabor de tudo, deixa o nosso dia cinza, deixa o nosso humor seco. Ele diz no verso 6, sou semelhante ao pelicano no deserto, uma imagem de solidão. Sou como o mocho das solidões. Sou como o pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia, pois tenho comido cinzas como pão e misturado com lágrimas a minha bebida. E isso é outra imagem de profunda tristeza. Quando você come e bebe, molhando e misturando com lágrimas o seu pão e a sua bebida. Nós sempre precisamos lembrar que algumas pessoas experimentarão dias terríveis, dias difíceis,
dias de uma tristeza profunda, de uma angústia. Nesses dias, quantas pessoas não têm experimentado uma profunda tristeza, uma profunda aflição? As lágrimas rolam dos seus olhos, muitas vezes sem que ele consiga conter. E neste momento, mesmo neste momento, nós precisamos clamar a misericórdia de Deus, buscar de Deus o refúgio. O salmista clama para que Deus alivie o sofrimento, para que dê ouvido, para que retire e resgate eles daquelas condições. No verso 12, ele se lembra que apesar da aflição, da profunda dor, do profundo sofrimento, uma coisa não mudou. Deus continua em seu devido lugar. Mas tu, Senhor, permanecerá para sempre, e a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terá piedade de Sião. Deus se compadecerá da sua nação, trará de novo a sua nação, sarará, ouvirá o gemido dos presos, soltará os sentenciados à morte, provavelmente porque no exílio muita gente foi abatida, muita gente foi levada para a escravidão. Ele deixa claro que o seu gemido e a sua oração é a um Deus que permanece o mesmo. Deus não perdeu o controle da história. Deus continua sendo o Senhor. E nós precisamos sempre lembrar, por mais densa que seja as trevas que estejamos experimentando, Deus continua no centro. Ele continua a guiar a minha e a sua história. É Ele que nos guia. E é nessa certeza que precisamos clamar a Deus o alívio para a aflição. É nessa certeza que precisamos clamar ao Senhor o consolo para as nossas lágrimas, a força para os dias difíceis. Talvez você esteja enfrentando um túnel escuro e parece que você não vê luz no final desse túnel. Quanto mais você caminha sem ver luz, mais o desespero toma conta do seu coração. Mas lembre-se, quem te guia é Deus. Quem te conduz é Deus, e nessa certeza que o cristão trilha, ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, ele não teme mal algum, porque o Senhor está com ele. E é essa mão sobre você, é a sensação de ter essa mão te guiando, te protegendo, que deve trazer calma e quietude ao seu coração. Que deve trazer serenidade, que é a coisa mais difícil para nós termos no dia da angústia, no dia da aflição. Ter calma para entender que as crises passam, que as tempestades, que as tormentas também passam, que os furacões, por mais violentos que sejam, eles passarão. E nós precisamos sempre entender, Deus está no controle da minha vida, da sua vida. Nada escapa às suas poderosas mãos, Ele é soberano. Nesta convicção que precisamos viver a cada dia. Uma das lições mais preciosas desse salmo é que alguns de nós enfrentarão uma aflição tão dura, tão difícil, que se sentirão como o salmista, misturando sua comida com as lágrimas. E quantos dos nossos irmãos estão enfrentando isso? Quantas pessoas você e eu conhecemos que estão enfrentando um quadro de depressão profundo, terrível, que nós só vemos lágrimas rolarem sem que a pessoa consiga conter nem justificar aquelas lágrimas. Outros que enfrentam dores, perdas tão duras, tão difíceis, que ela fica completamente desorientada. A vida perdeu sentido, não há perspectiva de futuro. Nessa hora que precisamos lembrar, Deus é quem nos conduz. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. É Ele que traz alívio ao aflito, dá força ao cansado e renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos dê graça a cada dia no santo nome de Jesus.